acho que tá bem. O que vocês acham desse corte histológico de fígado? Isso não é fígado, né? Nós aprendemos com a doutora. Volta. Deixa eu ligar ali. Então, o que vocês acham? A turma de cá já acertou. O que vocês acham desse corte histológico do fígado? Hã? Olha, que lindo. Muito bonito. Então, já acertaram, né? Porque não é fígado. Parabéns. Obrigado. Então, se fosse por eliminação, já tinha acertado. É bom, sim? Muito bem. Então, isso aí é a parede da vesícula biliar. A gente está vendo aqui a luz, onde está a seta, em contato com a luz. Nós temos essa camada toda preguiada, a mucosa, tá vendo? A víscera foi fixada vazia. Então a parede fica exatamente com essa irregularidade. Isso não são vilos, né? Isso não são vilosidades, igual a gente vê no intestino. Isso, na verdade, são pregas, nada mais do que pregas. Então, aqui a gente está vendo, né, as camadas que compõem a vesícula biliar. Vou voltar lá para o outro lado, tá? Então, eu tenho a mucosa que vai até aqui, tá? Isso é a mucosa. Aqui eu tenho a musculatura lisa. E aqui eu tenho tecido conjuntivo e aqui eu tenho peritônio. Essa membraninha que está solta aqui, essa fitinha, isso aqui é serose, tá? Muito bem. Vamos detalhar agora. A mucosa da vesícula biliar tem, então, esse epitélio cilíndrico simples, tá aqui. Olha, parece que eu passei um contorno na superfície da célula por conta dos microvírus. Então, esse é o epitélio em mitocôndrias e com microvírus, é o grande responsável pela concentração da bile durante o tempo em que a bile fica armazenada, né? E logo subjacente a gente tem a lâmina própria, né, de tecido conjuntivo habitual. Nessa lâmina própria, onde nós encontramos vasos sanguíneos, geralmente capilares, vênulas, arteríolas, e além disso nós vamos encontrar agregados de linfócitos que faz parte, né, do malte, aqui tão bonitinho. Então aqui a gente está vendo, essa bolinha basofílica que está aqui, é um folículo linfóide, porque todas as nossas mucosas, né, elas são permeadas pelo malte, e aqui não é diferente, né? A nossa defesa imunitária, né, a barreira imunitária das membranas mucosas. Essas luzes que aparecem no meio do tecido conjuntivo é a base das pregas. Isso não são seios de Rokitansky, a Schoff, né? Isso aqui é apenas a profundidade de uma prega que parece que ficou presa aqui no conjuntivo. É a incidência do corte que dá essa impressão. Então vejam que são irregulares, né, essas projeções, por esse motivo no corte histológico fica dando essa incidência de corte. Bom, abaixo da mucosa a gente tem o músculo, a tal musculatura que recebe, né, o antiespasmódico quando o paciente tem uma inflamação, uma cistite, uma colecistite. Isso aqui fica tudo inflamado, isso repercute na musculatura que entra em espasmo, e a gente então faz na veia um antiespasmódico exatamente para relaxar essa musculatura, e com isso a gente consegue aliviar o paciente até que o processo inflamatório esfrie e tal, e ele se recupere. E externamente à musculatura a gente tem uma camada de tecido conjuntivo, que não tem nome especial, e logo em seguida a gente tem o peritônio, que é essa membranazinha fininha que tem o mesotélio ali, o conjuntivo. Bom, na área onde a vesícula ela está aderida ao parênquima hepático, parênquima não, né? Cápsula hepática, vai acontecer isso que está aqui, ó. Esse tecido que veio aqui, ó, agarrado na lâmina, né? Na verdade ele desprendeu. Então, aqui a parede, aqui a bile fica aqui, né? Aqui a mucosa, músculo e tal, o peritônio se colocou aqui, isso aqui também não era para estar aqui. Mas tem aqui, ó, uma continuação, tá vendo? Com o fígado. Essas células, se vocês aumentarem assim, vocês vão observar
Isso aqui se trata de hepatócitos, tá? Então tem lâmina nossa aí que dá para ver direitinho os hepatócitos, né, os cordões, os sinusoides. Não dá para ver que a arquitetura, né, lobular, aquela coisa toda, porque é um pedacinho do fígado que veio agarrado com a vesícula biliar quando ela foi excisada. E por fim, queria só ressaltar que o conhecimento dessas camadas, isso tem uma importância na oncologia, para você fazer os protocolos, né, de tratamento. Então, quando um paciente tem um câncer de vesícula biliar, normalmente são carcinomas e normalmente eles se iniciam nesse epitélio cilíndrico. E o grau, à medida que essas células vão multiplicando, elas podem ir tomando conta da lâmina própria, da muscular e tarará. Então, esses níveis de profundidade, né, é o que a gente chama de estadiamento histológico. E através dessas informações que o médico patologista dá no laudo e que o oncologista vai fazer o estadiamento clínico. Então, já aconteceu um fato que fica para a vida aí, que um oncologista assim comentou, né, com o paciente que o laudo do laboratório estava equivocado porque ele não mencionava a invasão da camada submucosa da vesícula biliar, tá? Então, aí na hora a gente pensa logo assim, nossa, será que teve? Foi comigo não, tá, gente? Mas eu conheço a pessoa que deu esse laudo. Aí eu só vejo pele, não é que eu não erro, não, eu erro também, mas é porque assim, eu não vejo, né? Desde que eu acabei residência, eu sempre me dediquei a dermatopatologia. Mas então, voltando. Bom, aí ele comentou comigo, Cristina, você é professora de histologia, ele está me questionando aqui, e por que eu não falei nada da camada submucosa, mas eu não conheço camada submucosa na vesícula biliar. E aí eu confirmei, falei assim, não, a vesícula biliar, ela tem, ao contrário, né, de tudo que a gente aprende, ela tem, né, a mucosa e diretamente a gente tem a muscular. Então, foi uma coisa boa e tudo, a gente conversou, ficou tudo bem, mas isso, é claro, que trouxe ao paciente dúvidas, né? A partir do momento que você questiona alguma coisa que um colega, né, médico fez, você planta uma insegurança na cabeça do paciente. Então ele fica pensando, será que trocaram meu material? Será que teve erro? Será que eu vou ser prejudicado? Então a gente tem que, às vezes, né, tomar cuidado com o que a gente fala, e aí o recado também fica aí a questão, né, de uma ciência básica, um conhecimento pouco como esse, básico, ter uma repercussão e uma importância tão grande, né, no prognóstico, no tratamento de uma pessoa. Muito bem. Agora eu vou mostrar o fígado de porco. Peguei humano. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, é um fragmento quadradinho, tá? É claro que não é o fígado inteiro, né? Então pegou no fígado do porco, é grande, fez um fragmento quadradinho e numa das faces desse fragmento, aqui não, né? Aqui tá cortado. Vocês vão procurar que vocês vão ver o quê? Aquela cápsula, né? Cápsula de Gleason que reveste externamente, uma casquinha de tecido conjuntivo que vai revestir externamente o fígado. E logo entrando aqui para dentro, o que nós vamos observar? Que tem áreas que a gente vê, vou aqui, ó, a gente vê, tá? Então veja, uma estrutura redondinha, pequenininha, e quando a gente amplia, o que chama atenção? Olha, a gente vê o endotélio, né? Então você tem esse vaso que é uma vênula, né? É a veia centro-lobular. Veja que aqui, ó, um capilar sinusoide, ele está desaguando aqui dentro, tá? Pegou direitinho, mas na verdade são vários que estão trazendo sangue arterial e venoso, que está circulando, olha só as hemácias aqui, uma atrás da outra. Então, embora sejam capilares dilatados, né, eles ainda assim não são tão dilatados quanto os que a gente vê no baço. Mas eles têm trajeto sinuoso, está aí na ponta da seta.
a gente consegue identificar não a parede do capilar, mas sim o sangue, né? Tá aqui na pontinha da seta, isso que está mais acidófilo, são hemácias que estão circulando. Aqui, ó, esse espaço vazio é a luz do capilar sinusoide que não tem sangue. E dá para ver direitinho, né, o hepatócito formando essas fileiras de célula uma do lado da outra. Numa visão, né, mais panorâmica, a gente consegue identificar esse arranjo irradiado a partir do centro. Então aqui ficou bacana. Então você vê que a partir da veia centronubular nós temos esses raios, né, de placas de hepatócitos, caracterizando a zona 3, né? Lembra aquele negócio que a gente falou? Zona 1, zona 2, zona 3. Essa zona pele, né, centronubular do lóbulo hepático. Como se trata de um fígado de porco, a gente consegue ver a delimitação. Então vocês vão observar, olha aqui, olha, tá vendo essa faixazinha que aparece aqui? Ela delimita, né, com uma outra veia centronubular. Aqui a gente vê mais ou menos o contorno do lóbulo. Eu não tenho na televisão um campo que permite ver integralmente. Tentem me acompanhar. Olha aqui, ó, tá? A veia centronubular está aí no centro da televisão. Aí na ponta da seta, ó, o tecido conjuntivo. Aqui vai ter um espaço porta. Ó, aqui vai ter outro espaço porta, né? Então o sangue que chega aqui nos vasos, ele vai ser lançado tanto nesse lóbulo como neste, né? Como neste aqui, caracterizando aquela zona 1 do lóbulo acinar, tá? Então aqui o fígado de porco, vocês vão conseguir ver essa delimitação por conta dessa maior quantidade de tecido conjuntivo, separando essas unidades morfológicas, ok? Quando a gente pega o fígado humano, esse aspecto já fica mais dificultado, né? Então eu vou caminhando pela lâmina e a gente não vê aquela delimitação. A gente parece que é tudo igual, né? Não tem aquela faixazinha bonitinha separando uma coisa da outra. Então vocês vão ter que usar o conhecimento para poder identificar. Para não perder tempo, eu já deixei mais ou menos marcado. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui que eu deixei, né, com antecedência. Vocês devem estar todo terminando. Aí, estou cansada também. Aqui, olha só, então, eu viu, né? Então aqui, o que a gente está vendo aqui? Ó, que é salda longa, né? Tecido conjuntivo do espaço porta. Ó, e esse vermelhinho aqui, ó, é a arteríola, né? Então, pelo amor de Deus, vocês não vão errar isso não, porque isso aí foi muito bem dado pela professora Cristina no terceiro período, né? Então aqui, ó, arteríola, tá? Aqui aparece a mesma arteríola, apareceu 2 vezes, tá? O ramo da veia porta, ele é sempre mais dilatado e só tem endotélio, tá vendo? Ele é sempre assim, mais metido, mais extenso. E alguém tinha me perguntado assim, como é que eu sei que é o ducto biliar? Então vamos aprender aqui, olha, é igual um colarzinho, gente. O ducto biliar, ele tem, ó, vou colocar arteríola e ducto biliar, um do lado do outro, tá? Então, ó, o ducto biliar, ele tem isso, ó, uma luz, né, um ducto, né, um tubo, um epitélio cúbico simples. Então, é um colarzinho de células. E aqui é o vaso arterial, o vaso sanguíneo. Então, eu tenho músculo liso e endotélio. Então, veja que é muito diferente, né? Você comparando isso com isso, tá? Então, aqui, o aluno tem toda a condição de dizer que ele está vendo que a tríade portal, ele sabe que isso aqui é o espaço porta, isso aqui é o lugar onde ocorre fibrose, é o lugar que às vezes a gente vai ter a hipertensão portal, né? Tem que saber isso tudo. Tem que saber também identificar, olhando esse fígado tem esteatose. Olha, essas bolas aqui, tá vendo? Isso aqui é esteatose, né? É porque, gente, isso aqui é fígado humano. Tem material que foi assim, né, cedido de paciente que provavelmente já foi pro óbito e tal. Então a gente tem aqui, ó, um fígado, né, que tem igual uma área mais ou menos normal, mas ainda tem, ó, a esteatose hepática.
E aqui parece que o Tica de você. Já acabou o Tica? Todo mundo já acabou o Tica 4? Ou eu estou falando demais? Mas... Quem não acabou o Tica? Nem começou, então eu vou ficar quieto. Aí, então, guarda que, né? Aqui a gente tem então o fígado, que o paciente, sei lá, ele pode ser obeso, ele pode ter, né, tem os graus lá dessa doença esteatose. E aí tá os capilares sinusoides e tudo mais. Então, assim, como é que a gente cobra isso de vocês, né? A gente coloca um espaço porta ou aveia centro-lobular. A última lâmina é o retículo, tá? Também costumo pôr na prova isso. O retículo é assim, ó, é tudo, né, assim, preto e branco, tá? Aí se eu coloco assim, identifique o órgão. Aí o aluno olha que lindo, igual raio de bicicleta lá, um buraquinho no meio, isso aqui. Olha, é a silhueta do lóbulo hepático, né, o esqueleto. Eu não estou vendo célula. Não, você não está vendo célula, não. Você está vendo só fibra, sabe por quê? Porque é uma coloração específica que especificamente só cora fibra. Então, a gente não está vendo célula. Olha que coisa linda, né? Então, está ali toda essa trama, essa coisa fininha. Isso aí é que sustenta aquele órgão, como eu falei, se ele levar uma pancada, ele rompe, sangra, né? Porque quem segura a parede do capilar, quem segura os cordões de hepatócito, são essas fibras reticulares, esse colágeno, né, tipo 3, ou fibras reticulares. E a gente faz essa coloração, argenta afim, ela, né, baseada em prata, e ela vai te dar essa arquitetura. Esse fígado aqui, então eu consegui identificar ali, ó, a veia centro-lobular, os raios de bicicleta. A gente consegue identificar, por exemplo, ó, aqui provavelmente é um espaço porta, tá? Então, ó, fibra reticular circulando, provavelmente a veia, a vênula, ramo da veia porta, circulando a arteríola, circulando, como é que chama aquilo? Ducto biliar, porque tudo isso tem sustentação, né? Fibrilar. E aqui os lóbulos bem delimitados, ó, outro espaço porta, provavelmente. Então, a gente consegue, numa coloração específica, e tem dois tipos de lâmina, mas é tudo a mesma coisa. Olha, de novo, essa aqui está mais bonita, né? Olha lá, que coisa espetacular. Essa aqui ficou meio amarelada. Isso aqui, ó, provavelmente, o que deve ser? Não estou na dúvida, não vou falar nada. Não vou falar nada. Tá? Mas, é claro que ninguém vai colocar em prova coisa que dê dúvida. Aqui dá para saber, ó, que o centro do lóbulo, porque você vê o aspecto irradiado, né, dessas tramas sustentando provavelmente, né, o que tem que estar ali. Aqui tem outra. Então, assim, agora, aqui é espaço porta, tá vendo? Aqui tem 3 coisinhas. Aqui tem outro espaço porta. Então, gente, são essas, né, as lâminas que a gente queria mostrar. Aqui a cápsula, né, mais coradinha. E Cefelia. Alguma pergunta?